Resistindo ao tempo. Lembranças que marcaram época. O segundo programa da série, Resistindo ao Tempo, Lembranças que Marcaram Época, vai nos encantar com a sinfonia das barulhentas máquinas de escrever. O barulhinho das teclas é inconfundível. Dentro de uma redação parece até uma orquestra. A máquina de escrever ditou a moda das mulheres na época, além de se tornar a grande companheira dos poetas. Hoje, ela é requisitada como peça de decoração, mas ainda continua sendo utilizada por alguns profissionais. Há quem duvide que alguém pudesse trabalhar nessa confusão de harmonias. Aos 18 anos de idade, Ives Alberto Silva descobriu o mundo das máquinas. Há mais de 40 anos, dedica-se às velhas companheiras de trabalho, dando vida às máquinas que ainda resistem aos avanços da tecnologia. Eu nunca tinha visto nenhuma máquina de escrever, desde garoto. Entrei na Olivetti, começou um curso de máquina de escrever. Deu aula prática e coisa, depois de já ter com a máquina, desmontou toda. A máquina de escrever inteirinha, botou as peças na mesa ali. E daí tinha que montar. A minha, com 15 dias de curso, eu já tinha montado a minha máquina. Lembro até hoje a marca da máquina, o modelo, Olivetti Lex 180. Uma máquina super famosa até hoje. Todo mundo gosta para colecionar, né? Porque ela é tampa toda de alumínio, uma máquina espetacular. Então, foi minha vida. Mecanógrafos, assim eram chamados os profissionais que consertavam as máquinas de escrever. Cesário Francisco aprendeu a profissão com o irmão mais velho e usa a criatividade para que as máquinas voltem a funcionar. O nosso problema maior é conseguir peças da reposição, que a maioria das máquinas das fábricas fecharam, as fábricas de peças também já fecharam. Então, alguma peça antiga tem em estoque, outras nós temos que pegar de sucatas, então a gente tem que ficar guardando um monte de máquina velha assim, só para ir tirando peça. E algumas que não se encontram mesmo, a gente dá um jeito e faz. Aí vai com serrinho, inventa, metal, para fazer a máquina funcionar. Não são todas que a gente consegue, mas a maioria a gente consegue recuperar até a parte de funcionamento total. A transição das barulhentas máquinas de escrever para os silenciosos computadores possibilitou um aprendizado rápido nas redações. O jornalista Paulo Clóvis Schmitz vivenciou esta fase e relembra detalhes desta época. A redação era uma bagunça, era um barulho, porque as máquinas faziam barulho. Mas hoje o barulho é outro, era as conversas, a agitação e tal. As redações continuam barulhentas. O computador foi um processo natural, cada um foi aprendendo meio que na marra, porque ninguém tinha muito tempo de fazer curso e o aprendizado foi um pouco forçado, assim. Mas, claro, ainda hoje a gente está aprendendo a lidar. Eu só sei o básico do computador, sei digitar, não muito mais do que isso. Hoje a gente se obriga a saber, a trabalhar com redes sociais, a colocar matérias no site. Então hoje o profissional tem que ser meio que multimídia, né? Das primeiras máquinas de escrever até o surgimento das elétricas. A professora Marília Aparecida Oliveira iniciou a vida profissional neste período, passando por várias transformações até a chegada dos computadores. Eu sentei na frente do computador e comecei a chorar, porque eu falei, eu acho que eu não vou aprender isso. Nós ficamos apavorados. Experiência com máquina de datilografar, eu tive mais ou menos em torno de 11 anos trabalhando só com máquina de escrever. Desde aquela mais rudimentar, que é aquelas que tem hoje em exposição nesses acervos aí, até as últimas. Eu passei por todas as máquinas elétricas que você possa imaginar, de todos os modelos. Claro que depois que veio a era da informática, daí a gente foi passando até chegar nessa. Hoje eu já nem tenho computador em casa, né? Eu tenho um notebook. Então, sim, eu passei por todas essas experiências, né? E mesmo com a chegada dos computadores nas redações, alguns profissionais continuaram a trabalhar com as máquinas. O jornalista Moacir Lotti acompanha a evolução da tecnologia e das redes sociais, mas não se separa da máquina de escrever. Eu tive uma dificuldade de me adaptar. Até hoje não consegui
me livrar dessa companhia, que é uma companhia boa porque ela me inspira. Que a máquina de escrever dá um ritmo que o computador não tem. Ela me dá segurança e o computador me dá medo até hoje. No livro A Mudança Anunciada, da jornalista Maria José Baldessar, estes momentos vivenciados pelos jornalistas nas redações despertaram interesse em descobrir que mudanças ocorreram ao longo deste processo. Maria José aponta alguns aspectos da transição que ainda são identificados até hoje. A redação do jornal era uma outra coisa, porque ela era muito suja, muito barulhenta, porque imagina 60, 70, 80 máquinas de escrever, um telefone, o teletipo, tudo fazendo barulho ao mesmo tempo. Quente, porque também, como a máquina não fazia exigência de ar-condicionado, iluminação especial, tal como o computador faz. Quando eu me deparei com isso, eu disse, bom, agora nós saímos daquilo que era quase um caos, nós viemos para essa redação mais ou menos esterilizada, assim, né? Então vamos ver se de fato isso melhorou a vida do jornalista. De fato não revolucionou coisa nenhuma, porque o computador é só uma ferramenta um pouco melhorada do que a máquina de escrever. Embora hoje ainda eu acho que tenha colegas que usem o computador mais como máquina de escrever do que como computador, porque muita gente ainda, em especial os antigos jornalistas, ainda tem dificuldade de se relacionar com ele. Para a geração que nasceu após os anos 90, a máquina de escrever era considerada artigo de colecionador. Muitos não tiveram contato com ela, nem como objeto de decoração. Na época em que ela surgiu, ter um diploma de datilografia era como garantir um emprego. A máquina revolucionou as empresas e estabeleceu novos padrões de trabalho. No próximo programa da série Resistindo ao Tempo, Lembranças que Marcaram a Época, resgataremos as histórias das máquinas fotográficas analógicas. Resistindo ao tempo. Lembranças que marcaram época.